Estamos de volta com o programa Estilo de Vida e com a entrevista sobre tremores nas pálpebras. Você já deve ter sentido isso e uma das causas é o estresse. Nós estamos aqui com o Dr. Cavalcante Júnior, que é oftalmologista e está falando, tirando todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Mais uma dúvida é sobre as doenças que podem ser acometidas através desse estresse, né, doutor? Como é que são essas doenças? Muito importante. Como hoje o mundo moderno realmente a gente vive sob pressão, existe uma doença que, a gente tem visto cada vez mais no consultório, que chama-se retinopatia serosa central. O que é isso? Lembra da parte azulzinha que a gente falou? Na parte azulzinha tem a retina. A retina ela é dividida numa parte periférica e uma parte central. A parte central é a que nos dá a visão nítida. E a parte periférica é aquela que dá a visão periférica, de movimentação de coisas. Essa doença, isso, a lateralidade, essa doença do estresse, quando atinge um nível tão alto, a gente chama de pacientes muito estressados, aqueles que têm personalidade do tipo A. Quando se chega nesse nível elevadíssimo, essa região central, ela inflama. Na hora que ela inflama, ela incha, a capacidade visual desaba. E aí o paciente subitamente sente como se estivesse debaixo d'água. Estou vendo muito embaçado de uma hora para outra. Mas não chega a ter um teto preto, por exemplo? Esse inchaço ele pode prolongar-se. E aí a retina toda fica cada vez mais inchada a ponto de descolar. Essa é um momento que ele tem que ir urgentemente ao oftalmologista. Justamente para o oftalmologista dimensionar o quanto ele perdeu dessa capacidade e agir. Existem remédios hoje anti-inflamatórios que você pinga e com o avanço tecnológico já há remédios que a gente introduz dentro do olho com uma fina agulha, esse remédio para ele agir diretamente. Esse remédio de liberação lenta, ele age em torno de 3 a 4 semanas para poder desinchar isso. Porque quando você tem essa separação inflamatória dessa região da retina, você pode ter um prejuízo para o resto da vida. Então, se você acordou ou está num nível de estresse diferenciado, você pode fazer seu teste. Compara um olho com o outro, olha para um quadro da casa, do escritório, olha no monitor, enfim, percebeu uma diferença importante aos seus olhos, não negligencie. Esse estresse pode estar te causando um dano que pode ser irreversível. E o uso de colírio, por exemplo? Tem gente que compra colírio na farmácia e usa livremente. Assim como eu havia falado sobre o profissional não médico que atua prescrevendo grau, é completamente inadequado o uso inadvertido de colírio. Felizmente, com a nova lei, muitos medicamentos, sobretudo os antibióticos, tiveram um controle melhor. Mas infelizmente, alguns colírios anti-inflamatórios à base de corticoide são ainda largamente usados, não precisa de receita, e em alguns pacientes, pasme, se eles forem sensíveis à substância, ele pode desenvolver 2 grandes problemas, uma catarata e um glaucoma. Catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, você opera, remove a catarata e implanta uma lente intraocular para o resto da vida. Já o glaucoma não. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Então tem gente, já peguei no consultório, a gente atua muito na área de glaucoma, pacientes que usaram cronicamente remédios colírios à base de corticoide para deixar o olho branquinho. Quando chegou comigo no consultório, ou ele tinha catarata, ou glaucoma, ou as duas coisas. Mas o olho estava branquinho. O olho estava branquinho. Completamente com problema, mas estava branquinho. Assim, por exemplo, eu preciso usar óculos de grau, mas certo. Eu admito que eu não faço isso. As mulheres fazem muito isso. Meio grau, 1,5. Certo. Isso pode influenciar também nos meus tremores e até no ressecamento dos olhos? Certamente. Toda vez que a gente tem um problema e esse problema não é, digamos assim, usado o auxílio adequado, você vai entrar em fadiga. O olho tem músculos voluntários, que a gente direciona o olhar, e os involuntários, que dão o foco. Se você tem algum grau
e não usa, e exerce uma atividade onde você, apesar de jovem, percebe que está forçando, em algum momento você vai ter algum tipo de prejuízo. Existe uma palavra técnica que a gente chama de astenopia. Astenopia nada mais é um conjunto de sintomas. Aquela dor em volta dos olhos no final do dia, que parece que vai dar uma enxaqueca, parece que é sinusite. O desconforto, a sensação de areia no olho, que o olho está ressecado. A gente mora em Manaus, a gente precisa de ar-condicionado o tempo inteiro. Então, imagina você de frente do computador, usando o ar-condicionado direto com nível de atenção alto. Quando a gente está com nível de atenção alto, a gente pisca 5 vezes menos. Então, o olho vai ficar muito mais ressecado. A exigência da musculatura visual vai ser muito maior. Se você não tiver seu óculos correto, vai ter mais sintomas. Então, para ajudar a não ter esse tipo de tremores, é bom melhorar também a qualidade de vida? Exercícios físicos? Olha, exercício físico ajuda em tudo. Até para quem tem glaucoma, quando você pratica exercício físico, sobretudo aeróbico, essa circulação do sangue, o aumento do batimento cardíaco, vai oxigenar todos os tecidos, o cérebro e os olhos. Os olhos, para ter... imagine você a dificuldade para o sangue chegar no olho. O olho tem pouco mais de 2 centímetros. E o sangue vem lá de trás, ali a nível do nervo óptico. Então, se você pratica exercícios regulares e come melhor de forma adequada, isso eu tenho me esforçado, porque também a vida de médico não é fácil, a gente dá muito conselho e às vezes não pratica, infelizmente. Mas minha mulher tem puxado bastante a minha orelha, eu tenho voltado a praticar. É essencial correr, nadar, vai fazer bem para a visão também. A gente recebeu uma dúvida de um telespectador de Sim. Porto Velho. Opa, Porto Velho, legal. Eu não sei, né? Mas ele falou que tem uma amiga que diz que quando sente a pálpebra tremer, com certeza tem alguma suspeição, pode estar acontecendo, é isso? Tem alguma ligação? Como eu te falei, não. O sugestionamento de coisas é muito comum na medicina. Tem pacientes que a gente faz a cirurgia de catarata, a primeira coisa que pergunta no outro dia é: doutor, eu posso comer algo remoso? Sim. Aí você diz assim: olha, na literatura científica eu não tenho. Agora, se você crê nisso, vai sugestionar, porque o sistema nervoso, como já vimos falado, ele que controla tudo. Ela ainda perguntou se, caso não procurar um profissional, se isso pode agravar ou acarretar outras coisas. Se você passa a desenvolver um sintoma ocular, por que não ir ao oftalmologista? Porque você vai ficar ouvindo o que o vizinho disse, o parente falou, pingando um remédio de forma desnecessária. Infelizmente, a maioria das doenças oculares não dão sinal. E quando dão sinal, pode ser que esteja numa situação complicada. Então, qual é o melhor tratamento na medicina? É a prevenção. Vá de forma rotineira, uma vez ao ano pelo menos. Se tiver algum parente com alguma doença ocular grave, incapacitante, visite mais vezes o oftalmologista regularmente. Outra dúvida é do Paulo, da Cidade Nova, aqui na Zona Leste. Sei. E ele quer saber se pode chegar ao caso de fazer algum tipo de cirurgia por conta desses tremores. É aquilo que eu falei. Antes da toxina botulínica, quando afeta aquela musculatura mais profunda, existe uma situação cirúrgica chamada miomectomia, ou seja, você retira uma parte do músculo para deixar esse piscar mais fraco. Com o advento da toxina botulínica, o que faz a toxina botulínica? Ela paralisa essa ligação dos mediadores com os receptores. Só que isso é temporário, né? Qual é a mulher que já não fez mais de uma vez o botox, né, para as linhas de expressão? Também funciona muito bem. Então, assim, com o advento da toxina botulínica, o índice de cirurgia reduziu muito. E existe, assim, além dos exercícios físicos, existem os exercícios faciais também. Esses exercícios podem ajudar no estímulo dos músculos do rosto e evitar esses tremores? Olha, fisioterapia facial, assim, eu não tenho muita intimidade com isso, porque já envolve uma outra área da medicina, mas o que eu posso dizer é o seguinte: fisioterapia para o olho não funciona. Agora, os músculos da mímica facial certamente funcionam. A prova disso é que os pacientes que desenvolvem, em algum momento, têm um infortúnio de desenvolver uma paralisia facial
periférica, uma das condutas é a fisioterapia. Então, não há problema nenhum. Se você dispõe desse conhecimento de como exercitar os seus músculos da face para, digamos assim, diminuir o envelhecimento facial, faça, não tem problema nenhum. Isso tem recomendação médica, sim. Agora, para parar os tremores, sinceramente, eu desconheço algo realmente efetivo. E coçar os olhos? Se você coça o olho, como é que fica? Maravilhoso. Olha, coçar o olho... E ainda dá aquela sensação de alívio. Alívio total, Na realidade é o seguinte, voltando para a córnea. A córnea lá que está em amarelo. A córnea é dividida em várias camadas. A última camada da córnea, pasmem, ela é única. Existe um quantitativo que você nasce de célula e ao longo do tempo você vai perder. E essa única camada de córnea, a última camada, ela é quem permite que a córnea fique transparente. Quando a gente coça o olho vigorosamente, a gente diminui vertiginosamente a quantidade dessas células. Existe uma doença da córnea que é muito comum no Amazonas. A gente crê que seja por conta da umidade elevada e com a grande quantidade de pacientes que têm alergia, coçarem tanto os olhos que nesses pacientes que têm uma predisposição genética desenvolvem uma doença chamada ceratocone. No ceratocone, a córnea ela deixa de ficar certinha, ela passa a ficar cada vez mais fina a ponto de romper. Quando ela rompe, infelizmente tem que ir para transplante de córnea. Então eu oriento tacitamente, não coçem seus olhos. Está coçando muito? Se o oftalmologista não prescreveu medicação correta, porque existe medicação correta para isso. Pegue um gelinho, uma compressa de água gelada, feche a sua pálpebra e coloque sobre ela. O gelo, ou seja, a compressa, ela vai anestesiar. Anestesiando já vai dar aquela sensação que tem quando a gente coça vigorosamente. É bom porque passa, mas é ruim porque faz mal. Não tentem evitar de coçar seus olhos. Tá certo, doutor, muito obrigada. Agora a gente encerra a nossa entrevista. Eu agradeço a sua presença, tá certo? Então a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. De nada.